gente. Vou colocar aqui no chat. Só para não começar a falar de cara, assim, coloquem para mim, pode dar um sinal aqui por mensagem ou pelo próprio áudio. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Como que tá para vocês? Renata, ok. Ariela, ok. Todos me ouvem? Daiane, ok. Beleza. Ah, que bom ver a carinha de vocês. Eu já ia pedir agora, ia falar, gente, deixa eu ver o rostinho de vocês para eu dar um oi brevemente aqui. Então, pelo que eu entendi, tá tudo ok, certo? O áudio aí para a maioria. Muito obrigada pelo feedback de vocês. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos vocês. Antes da gente iniciar, eu vou passar aqui alguns recadinhos. Inclusive, já vou até no celular, já está no Não Perturbe. A partir de agora, eu sou de todos vocês, não olho mais nada. Vou passar só uns recadinhos antes da gente começar a aula, aí na sequência eu me apresento brevemente para vocês. Eu já vi que tem alguns rostinhos aqui de algumas pessoas que já me conhecem, que acompanham meu trabalho, tem pessoas que já fizeram aulas comigo, já fizeram sessões, mas tem alguns rostinhos novos aqui também, aí eu vou só me apresentar brevemente, tá? Primeiro, uma dinâmica que eu abordo aqui dentro do Zoom, tá? Eu não sei se todo mundo já usou essa plataforma, se é tranquilo para todo mundo, mas normalmente eu peço para que o áudio de todos vocês fiquem no mudo, né? Enquanto eu estou aqui falando, que apenas o meu áudio fique aberto. Por quê? Porque às vezes, se vocês liberam o áudio de vocês, dá interferência, então vai ficar, vamos dizer assim, sons de duas salas, o meu e o de alguém que tiver ligado junto, tá? Então, a priori, eu peço para que o áudio de todos fiquem no mudo, beleza? O Zoom, ele dá um recurso aqui para a gente, tanto no chat, que eu acho que vocês todos conseguiram ver a mensagem de teste que eu enviei sobre o áudio, e ele dá um recurso também aqui para você erguer a mão. Então, vamos fazer dessa aula uma troca. Então, à medida que eu estiver conversando, que vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum questionamento, sinaliza, pode usar o recurso de erguer a mão, ou manda ali no chat, porque eu vou receber uma notificação aqui. Pode ser que às vezes eu não pare na hora, para talvez eu não perder algum raciocínio, mas eu vou acompanhar aqui com vocês, se vocês estão me sinalizando ou não, eu giro as telas aqui para mim também, mas eu sempre recebo notificação que alguém está querendo falar, alguém ergueu a mão. E aí a gente segue dentro desse fluxo. Tudo bem para vocês? Combinado a gente seguir assim? Beleza. Uma das coisas que eu gosto sempre de mencionar, tá? Como eu comentei aqui, algumas pessoas já conhecem um pouquinho a dinâmica que eu trabalho. A partir de agora, esse é um ambiente totalmente sem julgamento. Então, perguntem, participem, compartilhem. A gente lembra, às vezes, época de colégio, ou às vezes de faculdade, às vezes a gente tem alguma dúvida, a gente fica com vergonha de perguntar, ou às vezes a gente fica com medo, ou qualquer outra coisa que seja. Pergunte, vamos fazer essa troca aqui. Nós estamos num grupo justamente isso. A opinião de todos aqui é muito bem-vindo. Compartilhar alguma experiência ou vivência é muito bem-vindo, isso vai agregar para todos nós. Então, não saiam daqui com dúvidas, e eu me coloco numa posição humildemente de falar para vocês, qualquer pergunta que vocês fizerem, e se eu não souber responder, pode ter certeza que eu vou trazer na outra aula, tá? Então, vamos fazer essa troca mesmo, aproveite, mergulhem de cabeça nessas aulas, para que seja uma dinâmica compreensiva, gostosa e fortalecedora para todos nós, tá? A regra aqui é não ter regras, não tenham dúvidas, não tem julgamento. É tudo muito bem-vindo aqui dentro. Combinado? Então, ok. Eu vou me apresentar brevemente, tá bom? Para quem não me conhece, né? Quem que é a Gláucia Pomiglio? Eu sou terapeuta, eu sou mentora de produtividade também. Eu tenho
graduação em sistemas, está especificamente na área de TI, análise de sistemas. Eu estou graduando psicologia também, e eu estudo física e filosofia. Inclusive, uma das minhas irmãs diz, nossa, Carrie é estranha. Acho que eu sou um pouco estranha. Acho que eu não sou tão estranha, né? Talvez um pouquinho, tá? Eu mencionei no convite que eu fiz para vocês o que me motivou a estar nessa aula aqui hoje, alguns acontecimentos foram tendo, eu estava envolvida, eu tinha todo um planejamento, tá? Essas aulas, elas iriam acontecer, mas elas iriam acontecer de uma forma diferente, numa dinâmica diferente. Só que é como se eu tivesse tendo sinais de movimentos que estavam acontecendo, então eu resolvi parar um planejamento que eu tinha para fazer essas aulas. Aí eu falei, não, eu preciso entender o que esses eventos estão querendo me mostrar, o que eu preciso aprender com isso, o que eu preciso talvez trabalhar em mim, ou o que eu preciso servir e entregar que eu ainda não servi, tá? Dentro desses eventos foram coisas com amigos próximos meus, aconteceu também dentro do meu próprio sistema familiar, aconteceu com famílias de amigos meus, então eu fiquei atenta para o movimento para ver o que eu precisava trabalhar e trazer que eu ainda não tinha visto, tá? Brevemente, assim, só para a gente concluir, eu sempre fui uma pessoa questionadora, eu acho que é por isso que uma das minhas irmãs fala até hoje que eu sou a Carrie a estranha. Eu sempre tive algumas perguntas e eu não encontrava algumas respostas. Nesse meio tempo, eu concluí que as respostas que eu precisava, elas justamente, aquela famosa frase que eu acho que muitos de vocês já ouviram, as respostas estão dentro de nós. E isso quer dizer que a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tá? E eu tinha esses questionamentos. Eu queria saber por que céu chamava céu, de onde era a origem das coisas, muitas questões assim que eu não encontrava respostas. Então, dentro de tudo isso, como eu falei para vocês, acabei estudando exatas, estudei e estudo ainda humanas, estudo espiritualidade junto, já estudei teologia, e aí eu vou fazer uma miscelânea de coisas, e hoje eu estou aqui para compartilhar um conhecimento com vocês, e especificamente o que nós vamos trabalhar aqui serão as leis sistêmicas, tá? Eu dei o nome para essa jornada de 3 dias, né, de o jogo antes do resultado, mas não por ser um jogo manipulativo, né, um jogo de jogar ali, né, de uma guerra. Eu falo do nosso grande jogo da vida, porque por trás de tudo que a gente faz, de tudo que a gente busca, dos desejos que a gente tem, existe toda uma dinâmica por trás disso. Então, eu costumo dizer que é uma jornada para a gente trazer para a consciência e trazer uma compreensão do nosso grande jogo da vida. Quais são essas dinâmicas que estão por trás de tudo isso? E quais são, principalmente, as dinâmicas que talvez estão por trás das nossas maiores dificuldades e que, por muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, inconscientemente, a gente não consegue identificar. Tranquilo até aqui? Posso seguir? Eu combinei com vocês também o seguinte, eu quebrei esses 3 dias para que eu pudesse trazer primeiro o conhecimento teórico antes da gente ir direto para a prática. Essa é uma metodologia que eu também, Gláucia, particularmente, eu gosto de adotar antes. Por quê? Se eu chego com vocês aqui direto na prática, vocês vão ter uma experiência, mas talvez vocês não tenham a compreensão do porquê que aquilo acontece. Então, primeiro eu quero explicar para você quais são essas leis sistêmicas, quais as dinâmicas que estão por trás disso, como que isso funciona, e aí sim a gente vai direto para a prática. Então, hoje nós vamos ter uma aula teórica, tá bom? Eu vou trazer para vocês os conceitos, vou explicar para vocês como que funciona. Eu pretendo, a partir de amanhã, dentro do cronograma que eu montei aqui, e eu acho que eu vou conseguir. Então, minha ideia é que amanhã a gente já chegue com prática e a gente finalize na sexta-feira, prática, 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 prática. Sexta-feira vai ser o dia assim que a gente vai regaçar as mangas e vamos lá ver tudo que está acontecendo. Tranquilo? Alguém aqui tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Posso seguir? Beleza, deixa eu ver o chat aqui, se está tranquilo o chat. Tranquilo. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre leis sistêmicas?
leis universais, alguém já ouviu falar? Tem um pouco de conhecimento sobre isso? Como que é para vocês? Só para entender um pouquinho aqui o contexto de todos. Todo mundo já ouviu falar? Ninguém ouviu falar? Alguém sabe mais ou menos? Alguns sim, outros mais ou menos. Ok, é só para eu saber um pouquinho de vocês, tá? Eu vou trazer desde do mais simples até o complexo, porque tem coisas que é complexa mesmo, tá? Beleza, já ouvi falar, show de bola. Tudo que, costumo dizer que existe leis em tudo. Da mesma forma que existe as leis aqui do homem, também existe as leis sistêmicas, existe leis universais também. E quer a gente conheça ou não, essas leis estão funcionando. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo aqui. Se eu pegar o carro e eu entrar numa rodovia na contramão e eu fizer uma caca ali, existe uma lei, correto? A lei diz o que eu posso andar na contramão? Não posso. A partir do momento que eu vou contra essa lei, quem vai se responsabilizar por isso? Eu. Então, eu sabendo dessa lei ou não, a lei está funcionando. Tá? Então, existem diversas outras leis que elas existem, elas funcionam, independente de termos conhecimento ou não. Qual é a diferença quando eu tenho conhecimento? A diferença é que quando eu tenho conhecimento, eu sigo no fluxo dessa lei. Então, eu facilito as coisas. Eu estou em fluxo, não em refluxo. Ok? E as leis que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos falar das leis sistêmicas, tá? Que vai envolver a constelação familiar. Para que a gente possa começar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês também, tá? Constelação familiar, ela não é uma terapia. A constelação familiar é uma técnica que você utiliza dentro de um processo terapêutico, tá? É uma técnica. Assim como existe diversas técnicas dentro de um processo terapêutico, a constelação, ela também é um processo, é uma técnica que te ajuda muito e avança muito dentro do processo terapêutico. Tranquilo? Então, aqui o que seria uma lei sistêmica? Eu vou explicar para vocês, dá um ok para mim, nós vamos começar tendo a compreensão do que é um sistema. Eu, Glaucia, particularmente, eu gosto de desenhar e eu gosto de deixar um negócio bem dinâmico. Vou fazer aqui na tela com vocês, vão me dando feedback também. Se não tiver legal na tela, a gente vai lá para o Flipchart, eu vou procurar todos os recursos que eu tiver aqui para poder explicar para vocês de uma forma que seja bem clara e específica, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela, a hora que vocês estiverem enxergando um quadro branco aqui, deem um ok para mim, para eu saber que todo mundo tá vendo a tela. Pode ser por joinha ou pelo chat. Pelo que eu estou vendo aqui, tá tranquilo para todo mundo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em sistema, o que é um sistema? Vamos pensar o seguinte. Sistema é um conjunto de partes interdependentes e interligadas, tá? Vou fazer vários aqui para a gente poder entender. Que trabalham em conjunto em favor de um todo, tá? Não se apeguem ao meu desenho, eu sempre brinco também, eu não sou desenhista, tá? Então, os sistemas são partes que interligadas trabalham em conjunto a favor de um todo. Isso é a representação de um sistema. Ah, vamos pegar um exemplo de sistema? Vamos pegar um exemplo de sistema que todos aqui conhecem. Uma empresa, na visão de vocês, é um sistema? Então, eu tenho aqui partes interligadas que trabalham em função de um todo. Ok? Se está acompanhando, só me dando um feedback, tá bom?
Mas a gente pegar, por exemplo, um exemplo de uma empresa. Uma empresa, ela é um sistema. Porque a empresa, ela tem um objetivo e todas essas partes interligadas dentro dessa empresa trabalham em comum a favor de um objetivo, de um todo, que pode ser, por exemplo, os princípios e valores dentro dessa empresa. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, eu vou ter a área do RH, eu vou ter a área do financeiro, eu vou ter a área da produção, eu vou ter a área do marketing, eu vou ter diversas áreas ali dentro que trabalham em favor de um todo, em um objetivo, né, comum. Se a gente olhar para o nosso sistema familiar, quando a gente olha para o nosso sistema familiar, o que nós estamos querendo dizer com essa visão aqui também? No nosso sistema familiar, nós não vamos falar, como eu falei aqui, elementos ou componentes, né, que trabalham juntos a favor de um todo. Aqui nós podemos falar, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de pessoas. Então, quando a gente olha para o nosso sistema, o que existe no nosso sistema? Estou pondo P de pessoas aqui, tá? São diversas pessoas dentro do nosso sistema. E não são poucas, né, pessoal? São diversas pessoas dentro desse sistema. Acho que eu não preciso colocar em todas, né? Acho que até aqui deu para vocês pegarem, né? Então, o que acontece? Dentro desse sistema, todos pertencem a esse sistema. Todos são fundamentais nesse sistema. Porque vocês concordam que, por mais que eu falo que são partes interdependentes, mas que trabalham de forma interligadas, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, olha esse movimento comigo. Pum! Eu afeto só aqui ou eu afeto um sistema como um todo? O que vocês acham? Eu vou isoladamente afetar apenas esta parte aqui ou eu afeto um todo? O que vocês me dizem sobre isso? Afeta o todo, muito bem. Não está, estou vendo aqui no chat, não está saindo áudio para mim. André, não sei se o seu áudio voltou ao normal. Mas qualquer coisa, sai e entra novamente, porque o pessoal está conseguindo me ouvir aqui. Tá ok para todo mundo, pessoal? Ah, beleza, já resolveu. Show de bola. Então, se a gente olha para um sistema, todas as partes são importantes. E à medida que o movimento de um, trabalho de um, ele afeta o sistema como um todo. Então, quando eu olho para um sistema, eu olho diversos elementos. Eu olho diversos componentes que têm um papel fundamental, um papel importante para que aquele sistema se mantenha em funcionamento. Em outras palavras, que ele se mantenha em ordem, em equilíbrio. Se a gente puxar isso, voltando ao exemplo da empresa que eu dei, então eu tenho lá a equipe do marketing, eu tenho a equipe do RH, eu tenho a equipe do financeiro. Por exemplo, se eu quebro o RH da empresa, a empresa vai continuar funcionando normalmente? Quem que vai fazer toda a parte humana? Quem vai fazer contratação? Está fazendo sentido para vocês? Então, todas as partes são importantes dentro desse sistema. E o movimento de uma afeta o outro. Então, essas partes, elas trabalham para um comum. O quê? A ordem e o equilíbrio. E foi através dessa visão que eu estou trazendo para vocês que foi observado dentro das leis sistêmicas familiares. Tranquilo até aqui? Posso compartilhar a tela para a gente poder seguir? Maravilha. Voltando. Então, a constelação, da onde que ela surge? Eu vou trazer brevemente para vocês também, tá? A constelação, ela nasce através de um alemão que se chama Bert Hellinger, tá?
E o Bert, ele não entrou assim logo de cara na constelação, inclusive ele veio de uma família que era muito religiosa, né? A origem dele ali, da família dele, eles eram católicos. Então, o Bert, desde a sua infância, ele passou a viver em seminários, depois ele precisou se alistar para exército, ele teve que enfrentar guerras, depois ele ficou preso, porque ele foi para uma guerra contra narcisista. Então, ele tem uma história assim que a história dele também vai se moldando para ele conseguir chegar onde ele chegou. Então, ele sai dessa guerra, ele volta para o seminário, depois ele se torna padre, ele vai trabalhar com algumas comunidades na África, e lá ele começa, quando ele começa a fazer, ele estuda, né, psicoterapia, que é uma das linhas que tem dentro da psicologia, ele vai estudar lá na Gestalt, e aí ele começa com um grupo pequeno de pessoas, a analisar e observar o que estava acontecendo com aquelas pessoas. E conforme ele ia atendendo, dentro desse estudo dele também, que a mesma forma que ele estudava, ele fazia os atendimentos, ele começou com um grupo muito pequeno de pessoas. Ele foi percebendo que atitudes e comportamentos dessas pessoas vinham através das relações primárias dela. Então, o Bert foi percebendo que existiam alguns movimentos muito desconhecidos para ele, que ele estava ali vendo, ele falava, cara, mas essa pessoa se comporta dessa forma, mas como que o outro está sentindo uma experiência que é da outra pessoa? Isso foi ficando meio confuso com ele, e o que ele fez? Ele traz, então, para dentro do estudo dele, para dentro dessa visão sistêmica, ele vai trazer duas outras metodologias que já eram estudadas e aplicadas, que eu vou explicar aqui para vocês também, para que vocês entendam a dinâmica de como as coisas funcionam. A primeira é o campo mórfico ou campo morfogenético. Se vocês virem campo mórfico ou campo morfogenético, nós estamos falando da mesma coisa. E a segunda que ele traz também é o psicodrama. Nenhum desses dois foram criados ou inventados por Bert. Ele incorpora isso dentro dessa técnica que hoje é chamada de constelação familiar, que muitos conhecem também por visão sistêmica. Tranquilo até aqui? Então, o que o Bert começou a perceber? Os livros dele, tá, pessoal? Eu vou falar pela minha experiência, eu vou usar muitos termos aqui que são científicos, à medida que eu me lembrar datas e nomes, eu também compartilho com vocês, mas em muitos momentos não tem como a gente ser imparcial. Então, eu vou trazer um pouco, assim, da minha visão sobre o que eu tenho, sobre um experimento, do que eu já vivi, do que eu já experimentei comigo e o que eu também experimento dentro dos meus atendimentos, tá bom? Então, pegando um pouquinho disso que o Bert juntou, o que ele conseguiu entender? Ele conseguiu verificar que ele juntava as pessoas numa sala e utilizando o psicodrama, né? O que é o psicodrama? O psicodrama também é uma técnica, tá? Que é usada dentro de processos terapêuticos, tá? De uma linha da psicologia, onde os participantes, eles vão encenar. Só que o curioso é que, assim, você vai atuar em papéis, mas são papéis que ele tem uma certa ligação com o teatro, mas ao mesmo tempo não. Porque, por exemplo, no teatro, o ator ele já sabe qual papel ele vai encenar, então ele vai ensaiar, ele vai se preparar para entrar e incorporar naquele papel. Dentro do psicodrama, que é usado como uma técnica, né, dentro do processo terapêutico, é como se nós pegássemos todos nós aqui, então nós vamos trazer um tema, tá? Qualquer tema, depois eu vou aprofundar também melhor nessas questões do temas. E todos nós aqui vamos encenar. Então, na hora, nós vamos definir os personagens. Então, a Samantha vai ser um personagem, a Ariela vai ser outro, o André vai ser outro, a Renata vai ser outro, a Alda vai ser outro, a Vânia vai ser outro, a Raquel. Nós vamos montar ali, nós vamos escolher os representantes e nós vamos representar em cima de algo que está acontecendo naquele momento, que a gente vai chamar de fenomenológico. Ou seja, algo que está apresentando para a gente ali naquele momento. Com isso, nessas técnicas e nessas práticas, o que o Bert começou a reparar? Ele começou a reparar que muitas das questões que esses participantes traziam estavam ligadas ao seu sistema de origem, ou seja, o sistema familiar, inconscientemente.
Conforme eu mostrei ali no quadrinho para vocês, daqueles sistemas, se a gente olhar para o nosso sistema familiar, quem vai fazer parte do nosso sistema familiar? Vai fazer os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, irmãos, meio-irmãos, tios, tudo quanto é gente vocês imaginarem, tá? Segundo os estudos do Bert, a gente consegue chegar até 21 gerações, tá? É coisa pra caramba. Mas calma, não precisa fazer essa cara de espanto que eu vou explicar. Gente, a gente não precisa voltar tudo isso. A gente não precisa... O que eu vejo muito dentro dessa questão de constelação, que até aqui atendendo eu pego casos assim, que a pessoa chega e fala assim, minha vida não vai para frente por causa da minha mãe. Minha vida não vai para frente por causa do meu pai. Não é assim que funciona. A constelação, ela é uma técnica que ela vem para incluir, não para excluir. Então, o Bert, ele enquadra essa questão do psicodrama, porque ninguém ali naquele momento sabe a história do outro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, e a constelação fazer de diversas formas, tá? A gente pode fazer com pessoas, nós em grupo, então nós vamos atuar em diversos personagens que nós vamos alinhar ali naquele momento, dentro daquela questão. A gente pode fazer a constelação com bonecos, a gente pode fazer constelações com objetos, a gente pode fazer constelação em grupo, com pessoas numa sala, a gente pode fazer com bonecos numa mesa, onde a gente vai chamar do campo, que eu já vou entrar com vocês. A gente pode fazer constelação fluvial, que é na água. Então, assim, dá para fazer de diversas formas. Por quê? Porque vai entrar a questão do campo, tá? O que é um campo mórfico ou morfogenético? Isso também começou com um estudo por um biólogo. E é muito legal isso. E temos uma biomédica aqui. Então, qualquer coisa que eu falar fora aqui ou quiser complementar algum assunto, por favor, fica à vontade, tá, Ariel? Então, o que acontece? Os estudos começaram assim. Eles vão estudar todos os organismos vivos, né? O comportamento das células, tá? E, na verdade, quem descobriu esse biólogo, o que ele percebeu? Ele percebeu que as células, elas se formam, elas se constroem e se organizam por algo que não é físico. Então, assim, sempre que a gente entra com um termo, quando eu falo não é físico, é quando não é palpável, que você não está vendo. Sempre quando vem um termo assim dentro da ciência, gente, é muito complexo. Vocês não têm noção do quanto que isso é complexo. Talvez a Ariela possa até complementar isso. Por quê? Porque não é material. Precisa de prova, você precisa provar. É algo que você está vendo, né, que você está medindo, que você está cheirando, que você consegue pegar. Qualquer coisa que vem fora vai se tornar meio que complexo. Por quê? Vocês acreditam que nós somos só esse corpo físico? Ou vocês acreditam que temos um corpo mental, um corpo emocional? E eu vou chamar de consciência aqui. Por que eu vou chamar de consciência? Se eu falar para vocês consciência e espírito, eu vou estar falando da mesma coisa. Só que, infelizmente, aqui no Ocidente, especificamente no Brasil, também é um grande problema quando a gente fala espírito. Porque a gente vai muito para a vertente da religião. Tá? Inclusive, aqui, como eu falei, nunca a ideia é excluir, é unir. Então, não importa qual seja a religião de vocês aqui, não importa se tem ou não também, tá? É só para vocês entenderem esse movimento. Mas a partir do momento que eu falar consciência, ou se de repente eu falar espírito, eu vou estar falando da mesma coisa. Então, esse biólogo, ele percebeu que, cara, as células, é como se as células específicas, vamos pegar, por exemplo, a célula A. A célula A, ela se forma e ela se reproduz assim, porque existe um campo, e esse campo, para ele deu o nome de memória. Existe uma memória que vai fazer com que ela se forme desta forma e deste jeito. Assim como a célula B também vai se organizar e se formar dessa forma, porque existe uma memória que faz com que essa célula se comporte dessa maneira. E ele deixou claro dentro dessa pesquisa dele, ele fala, isso é algo que não é físico. Tá? E isso foi uma grande descoberta também dentro da ciência, que isso alavancou também
na própria física. E aí foi muito louco, porque teve um outro biólogo, eu não sei se vocês já ouviram falar do estudo, até eles falam, né, o centésimo macaco. Alguém já ouviu falar desse experimento do centésimo macaco? Também era um biólogo que ele nem queria entrar nessa linha. Ele estava estudando como que ele poderia educar o macaco. E era especificamente uma macaquinha. E ele falou assim, eu quero ver se a gente consegue educar essa macaca. Então, o que ele começou? Ele começou a treinar essa macaquinha. Era numa ilha. Então, ele ensinava ela comia batata. Então, ele ensinava ela a descascar a batata antes dela comer, para limpar a batata ali da terra, das impurezas, como era uma ilha. E a macaca, ela começou, a macaquinha ia lá, lavava a batata e começou todo esse processo. E esse biólogo só observando, fazendo a pesquisa dele de como era possível educar ou não esse serzinho. O que aconteceu? Com o passar do tempo, outros macacos que não estavam nesse treinamento, porque ele só estava treinando um em específico, que era uma macaca, todos os macacos dessa mesma espécie começaram a ter este mesmo comportamento. Os macacos começaram a lavar as batatas. Só que esses macacos não estavam participando dessa experiência. Ele falou, uau, como isso está acontecendo? Então, isso, sem querer, só reforçou essa questão do campo mórfico, ou do campo morfogenético. Que quer dizer o quê? Que aquela mesma espécie, em algum dado momento, elas já foram relacionadas. Por mais que elas estejam à distância, elas são da mesma espécie. O movimento de um afeta o outro. E pior, para deixar o experimento mais bizarro ainda, macacos da mesma espécie que estavam em outra ilha começaram a ter o mesmo comportamento. Então, eles falaram, não, existe um campo e para determinada espécie, esse campo, eles vão se comportar dessa forma. Vocês estão conseguindo pegar, pessoal? Foi treinado um único macaco para que ele tivesse uma atitude, um comportamento. Outros macacos da mesma espécie, sem participar desse experimento, à distância, tá? Não importa a distância. Primeiro começou na própria ilha, aí foi passando, né, para até o centésimo macaco, por isso que eles falam centésimo macaco, e depois isso, outras espécies que estavam em outra ilha, que não tinha nada a ver com o experimento, eles também começaram a ir lá no lago lavar batata. E eles falaram, como? Se a gente treinou um aqui e o outro está lá do outro lado do país, está tendo o mesmo comportamento. Então, eles chegaram a essa conclusão do campo morfo. Só que isso não parou só dentro da biologia. Isso se estendeu à física também. Dentro da física, tá? Eles vão chamar isso de entrelaçamento quântico. Também são estudos, tá? A gente muda, mas dentro da física vai continuar ainda a existência de um campo, mas como que eles vão explicar essa relação? Na física, o que eles fizeram? Eles pegaram, eles trabalham com partículas, né? Aqui a gente não vai trabalhar com partículas, né? Apesar de sermos, nosso organismo é formado por átomos, por moléculas e tudo mais, mas lá na ciência, no laboratório, eles trabalham com micro. Então, eles pegaram duas partículas, eles correlacionam essa partícula. E aí, eles separam, tá? Pode ser 1 metro, 10 metros, 500 metros, 1 metro. Eu posso pegar essa partícula, vamos supor que é a partícula A, a partícula B. Juntei, eu separo. Eu posso jogar essa lá na outra galáxia. Então, tem uma aqui na Terra, eu joguei a outra lá em Saturno. O movimento que acontece nessa, acontece na outra. É bizarro, né, trazer isso aqui. É ou não é? Eu, particularmente, eu fico imaginando esses caras estudando isso. Eu falo, cara, é muito louco, tá? E existe ainda um outro experimento que se chama... Vocês não precisam decorar, eu só quero que vocês entendam o porquê acontece, tá? Existe um outro princípio que se chama o princípio de simetria, que também é um experimento. E o princípio de simetria, ele vai falar o seguinte, e é uns cálculos malucos, tem simetria P, simetria T, simetria C, tem uma porrada de simetria. E a simetria, eles vão falar o seguinte, o que é as mesmas leis que regem
O macro regem o micro, as mesmas leis que regem o micro regem o macro. Tudo que existe já foi comprovado, é formado por átomos. Então, você junta um átomo com outro átomo, forma uma molécula, você junta outra molécula, aí a gente vai ter um fígado, vai ter um pulmão, vai ter um coração e, bum, estamos aqui. Tá? Então, isso é cientificamente comprovado. As mesmas leis que regem o micro, regem o macro, e dentro de estudos, tá? Não só feito em laboratórios, como feito com organismos também, eles puderam, através também dos biólogos, eles puderam constatar que existe um campo. Na biologia, eles não vão chamar de energia, na física, eles vão usar o termo energia, mas eles vão falar que existe um campo não físico, não material, que contém uma espécie de memória que faz com que aquelas células, aquelas moléculas se comportem daquela forma. Tá tranquilo até aqui? Eu estou procurando trazer de uma forma mais simples possível. Eu posso seguir, se vocês têm dúvida, podem colocar no chat também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão? Entendi, mais ou menos, não estou entendendo nada, não sei o que você está falando. Se vocês estão rindo. Bom, eu costumo brincar. Ou vocês estão entendendo muito bem, e eu vou acreditar que eu estou explicando bem, ou eu não estou explicando nada bem, vocês estão viajando. Então, beleza. Trazendo isso para o nosso sistema. Dentro daquele desenho que eu fiz para vocês, nós formamos parte de um mesmo sistema. Isso significa que estamos correlacionados, ok? Qualquer movimento daquele sistema não vai afetar só aquela pecinha. Não é só um elemento. O movimento de alguém do nosso sistema afeta todo o nosso sistema. Dentro disso, o que daí o Bert, ele foi estudando, ele foi pesquisando. Se vocês lerem o livro do Bert, tá, pessoal? São livros que ele vai, é só casos, é relato. Relato. A maioria dos livros dele é assim, tá? Eu, especificamente, não acho um livro simples de ler, tá? São muitos, e eu não acho que é um livro que você tira ali e faz assim, buf, entendi. Eu acho bem complexo, porque são sistemas diferentes, contextos diferentes, famílias diferentes, com cenários diferentes, então tem muitos casos ali, e os casos são todos relatados. Ele só muda ali os personagens para não trazer as pessoas reais, mas todos que estão ali são feedbacks de pessoas reais, tá? Então, o que ele foi percebendo? Ele percebeu que dentro dessa dinâmica sistêmica, existia 3 leis. Dentro dessas 3 leis, ele deu o seguinte nome. Ele deu o nome de as ordens do amor. Então, dentro de um sistema, o que ele percebeu? Que existe a lei da hierarquia. Não sei se vocês querem anotar. A lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Lei da hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, dentro do desenho que eu mostrei para vocês, deixa eu ver que eu acho que ele até salva aqui o compartilhamento. Se ele tiver aqui ainda vai dar para vocês ver de novo. Beleza, ficou. Estão conseguindo ver? Ok. Então, a gente tem o nosso sistema familiar. Então, aqui P, para quem de repente chegou depois, eu só simplifiquei aqui, colocando, simbolizando como pessoas. Eu dei exemplo de empresas, né? Onde a gente tem setores, dentro do nosso sistema familiar, nós estamos falando de seres, de pessoas. Então, o que acontece? Quando ele fala da lei da hierarquia, ele vai falar o seguinte, e a gente precisa ter a mente bem aberta e entender a compreensão, porque alguns termos que são usados dentro da constelação, a maioria, né, posso até dizer, a maioria das coisas a gente sabe o significado, mas que ele pode ser diferente dentro da constelação. Inclusive, ao final dessa aula, eu preparei um material para vocês de tudo isso que eu estou explicando, que eu vou disponibilizar para vocês depois para vocês lerem, tá?
Mas olhando dentro, nessa visão desse sistema, ele vai falar assim, da hierarquia, ele vai falar o seguinte: quem veio primeiro é maior. Quem veio primeiro é maior. E quando a gente fala maior, a gente não está falando de melhor. E isso vai servir para todos os nossos sistemas. O Bert, ele vai trazer isso numa visão assim, de honrar, do respeito. Então, eu, Gláucia, eu tive meus pais, correto? Dentro dessa hierarquia, eu sou menor no sistema. Menor em que sentido? Os meus pais vieram antes de mim. Então, eu sou menor dentro desse sistema. Não significa que eu sou melhor ou pior que os meus pais, não. Mesma coisa vai acontecer não olhando só para os pais. Vamos pegar para os irmãos. O mais velho veio antes. Depois você tem o próximo, o próximo, o próximo. E ele percebeu que quando existe uma quebra desta hierarquia, nós vamos ter problema. Que tipos de problema? Eu vou trazer alguns exemplos aqui e vão falando para mim, tá? Vão me dando esse feedback, se está fazendo sentido, se de repente vocês se conectam. A gente, por isso que eu sempre falo também, depois que a gente entender todos esses conceitos e, acima de tudo, depois que a gente praticar, tem coisa que a gente vai conseguir digerir sozinho, entender, é uma virada de chave e segue o jogo. Senão, gente, é preciso sim um processo terapêutico. Porque talvez a gente não consiga trabalhar tudo sozinho. Por isso que eu torno a falar, a constelação não é terapia, ela é uma ferramenta. Então, por isso que, às vezes, não sei se vocês já ouviram falar, nossa, tem gente que foi fazer uma sessão de não sei o quê, não sei o que lá, seja o que for, constelação, teta healing, hipnoterapia, não sei o quê, saiu perdido. Claro, porque são técnicas. Se você não sabe depois, se você não consegue lidar com tudo isso que você viu, você vai precisar de um acompanhamento. Tá? Então, dentro dessa questão da hierarquia, o que acontece? Às vezes há uma desordem. Em que sentido? É aí aqui que é a atenção. Não é deixar de ajudar, gente. Prestem bem atenção nisso. Não é deixar de ajudar, é entender qual é o nosso lugar dentro do sistema. Porque, às vezes, a gente está tentando resolver a vida dos nossos. O que eu quero dizer dos nossos? Eles fazem parte do nosso sistema. Mas a gente não resolve a vida de ninguém. E eu sei que pode, a priori, parecer pesado isso. Às vezes, um filho está tentando resolver os problemas do casal, do pai e da mãe. Não cabe ao filho fazer isso. Pai e mãe têm competência suficiente para resolver a vida deles. Às vezes, o seu irmão escolheu um parceiro, uma parceira, um cônjuge, que talvez aos seus olhos, na sua opinião, não é a melhor escolha. E você está tentando resolver a vida do seu irmão. Talvez você está querendo que algum membro da tua família resolva os teus problemas. Vocês estão conseguindo pegar essa questão da hierarquia? Quando a gente... E às vezes a gente vai fazer na maior boa intenção, por amor, porque eu acho que quando a gente vai ajudar, é sempre por amor, não é? Principalmente quando a gente fala dos nossos, das pessoas que são do nosso sistema, das pessoas que a gente ama. Uma coisa é eu orientar e ajudar, outra coisa é eu fazer por aquela pessoa. Quando eu faço por aquela pessoa, eu estou tirando a oportunidade que ela tem de aprender. Faz sentido isso para vocês? Então, quando ele traz essa questão da hierarquia, ele vai falar: os que vieram antes, são maiores. Recapitulando, não significa que são melhores, são maiores. Quando eu tento resolver alguma coisa de alguém que está ali em cima de mim, é como se eu estivesse quebrando a lei. Se eu quebro a lei, o que acontece no meu sistema? Desordem. Aí você vai falar assim, tá, Gláucia, mas e se dentro do meu sistema tem os que vieram depois de mim? Você ajuda os que vieram depois com exemplos, com comportamento? Você é a pessoa que vai dar orientação. Porque em algum dado momento nós vamos nos transformar nessa pessoa. Uma hora a gente vai estar aqui
E outra hora, né, tem alguém aqui em cima de mim. Só que vai ter um outro momento que eu vou subir, vai ter alguém aqui, que pode ser com um irmão, pode ser com filhos. Então, esse sistema ele vai estar em movimento o tempo todo. Mas qual é o meu lugar? Qual é a minha posição? Inclusive, eu vou ler uma frase que ele fala sobre isso e que eu particularmente acho que faz muito sentido. E aí eu não sei vocês, mas isso é frase do próprio Bert. Toda pessoa que lamenta não quer agir. Todo consolo para alguém que se lamenta apoia a sua não ação. O que vocês conseguem compreender por isso? Às vezes, nós podemos estar numa postura de não ação, querendo que os nossos ou alguém faça por nós. Às vezes, nós podemos ter pessoas dentro do nosso sistema que não estão agindo. E quando eu compartilho disso, quando eu consolo esta pessoa, eu reforço mais ainda para ela não agir. Ou seja, eu tiro a possibilidade de ela aprender. Vocês conseguem perceber que eu não estou dizendo que não é para ajudar? Muito pelo contrário. Cada um no seu quadrado, na sua posição dentro do teu sistema. Eu vou fazer o que eu puder, eu vou orientar. A partir do momento que eu faço pelo outro, aí eu já vou desequilibrar o meu sistema. Faz sentido até aqui, pessoal? Coloca para mim, dá um sinal, põe no chat também. Pessoal que está com a carinha fechada aí, bota no chat se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo. Total sentido, show. Ok. Muito bom. Muito obrigada. A segunda lei que ele observou nessas dinâmicas, né, dentro tanto da questão do próprio campo, como do psicodrama, ele identificou a questão do pertencimento, tá? Que foi mais uma das leis. Então, o que ele observou? Ele observou que toda pessoa excluída desse sistema também vai causar uma desordem. Por enquanto, pessoal, eu só quero que vocês entendam essa teoria, tá? Na prática, a gente vai entender como esses movimentos acontecem, que agora vocês estão pegando o porquê que acontece. Que talvez agora na cabeça de vocês já fala, ai meu Deus, mas Glaucio, olha, fulano na minha família não dá. Às vezes a gente tem, cara, todo mundo tem problema. Então, eu sei que talvez na cabecinha de alguém aqui vai falar, não, Glaucio, mas não é impossível, minha mãe não é impossível, meu pai é possível, meu irmão é possível. Só que ele vai observar, todos nós, gente, nós fazemos parte desse sistema. Você está no seu sistema familiar porque é assim que tem que ser. Nós já vamos entrar nos 3 níveis de consciência. Como eu falei, consciência e espírito, lembra? Então, nós temos a necessidade do corpo, nós temos a necessidade da mente e nós temos a necessidade do espírito. Certo? Você faz parte do seu sistema, não adianta você querer se excluir do seu sistema. Não tem como. Lembra a telinha que eu desenhei? Você faz parte desse sistema. Às vezes, numa revolta, a gente não fala, ai, que saco de família, não queria ter nascido nessa família, ou algo do tipo, ai, que família complexa. Às vezes, a gente se exclui do nosso sistema, ou às vezes a gente exclui o outro. E a gente pode excluir o outro de diversas formas. E o que é mais difícil, vocês percebem que eu trago coisa simples e ao mesmo tempo complexa para vocês? Simples entender. E praticar isso, será que é fácil? Será que a gente nunca julgou ninguém do nosso sistema? E no nosso sistema não tem tanta coisa que aos nossos olhos a gente vai falar, cara, isso está errado. Se a gente pegar no nosso sistema, a gente pode ter... Gente, por isso que eu falo, olha para o contexto de vocês. No nosso sistema vai ter muitas vitórias, como vai ter muita dor. No nosso sistema, a gente pode ter abandono, a gente pode ter traumas diversos, a gente pode ter assassinos, a gente pode ter muita coisa.
que quando a gente exclui alguém do sistema, de novo, causa desordem. E às vezes a gente exclui por quê? Por conta do julgamento. Nós estamos julgando o tempo todo. E por que nós julgamos as pessoas? Nós julgamos através daquilo que dentro da nossa visão, da nossa perspectiva, é certo ou errado. E isso vai sendo moldado desde quando a gente nasce até... Então, às vezes a gente exclui, a gente pode excluir de diversas formas. Sabe, às vezes, putz, eu não tive contato com meu pai, não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Cara, vai ser assim, ó, vai ter um monte de coisa dentro do sistema. Mas a exclusão vai causar um desequilíbrio. Por isso que eu falo, ao mesmo tempo que é simples, é complexo. Faz sentido para vocês? Então, vamos juntando as coisas. Hierarquia e pertencimento. Todos pertencem. Às vezes eu excluo alguém do meu sistema, gente, é por coisa simples. Às vezes a gente se exclui ou exclui por religião. Às vezes a gente exclui pela opção de vida que a pessoa toma. Às vezes a gente exclui pelo corte do cabelo. Às vezes a gente exclui porque tem tatuagem. E a gente vai excluindo. À medida que eu excluo, eu causo uma desordem. De novo, aqui, se a gente olhar para essa dinâmica, todos fazem parte de um sistema. Todos trabalham de forma independente e interligadas para um algo maior. Esse algo maior, como eu falei para vocês, eu vou chamar de todo. Queiram chamar como vocês preferirem, de acordo com a crença de vocês. Alguns vão chamar de Deus, outros vão chamar de todo. Krishna, Allah, o que vocês quiserem. Se eu venho aqui e faço isso, eu excluí, não excluí? O sistema continua trabalhando como estava? Eu vou afetar só isso daqui? Não, eu afeto o sistema como todo. Por que que isso acontece? Peraí, voltou. Através do campo mórfico, o campo morfogenético. Nós estamos conectados em um sistema. O movimento de um afeta todo o sistema do outro, energeticamente falando. E aí vocês podem levantar a orelha agora e falar, Gláucia do céu, então tá tudo lascado. Não necessariamente. Eu costumo brincar que assim, nós somos a bola da vez. Somos a bola da vez em que sentido? Eu vou resolver o problema do outro? Não, não falamos da hierarquia. Mas quando eu tomo consciência, uma atitude, um movimento meu, internamente, eu não afeto todo. O macaquinho não estava lavando a batata sozinho. Todos os demais não começaram a lavar as batatas. A partir do momento que eu tenho essa visão, eu falo, ok, não é exclusão, é inclusão, todo o meu campo, todo o meu sistema vai reverberar. Tá fazendo sentido, gente? Ou tá muito complexo isso? Tá ok? Então, todo o sistema reverbera. Como eu falei, tem coisas muito complexas, às vezes, dentro do nosso sistema. Mas a partir do momento que a gente toma consciência dessas leis, lembra? Se eu entrar na contramão e eu causar um acidente, eu não sabia que eu não posso andar na contramão, so sorry, o problema é meu, a lei existe. Ela está funcionando. Então, uma tomada de consciência minha é falar, opa, você pode causar um movimento no seu sistema. Todos. Isso reflete, faz assim, ó. Ok? E a terceira que ele identificou, dentro dessas dinâmicas, foi o equilíbrio. Então, a gente tem a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. O equilíbrio, o Bert, ele vai falar das trocas. Que toda troca tem que ser proporcional. A única troca
que a gente não vai conseguir com que seja proporcional vai ser a troca com os nossos pais. A troca com os nossos pais, com aquela figura, talvez, né, muitas pessoas, a gente depois vai aprofundar um pouco nisso, não conhecer os pais e tudo mais, aquela figura que te representa, mas principalmente internamente. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem por meio de quem? Pai e mãe. A gente consegue retribuir para eles na mesma proporção? Quero que vocês pensem agora um pouco. Por mais que você faz pelos seus pais, você doa, 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 você consegue retribuir na mesma proporção? Então, Bert analisou isso. Eu não consigo. Eu ganhei a vida. Alguém retribui para quem te deu a vida na mesma proporção? Então, ele vai falar que a única troca que eu não consigo fazer igual é para os pais, porque é através dele que viemos à vida, a essa oportunidade, essa experiência. Mas as demais trocas, ele vai falar que precisa ser em equilíbrio. O que significa ser em equilíbrio? O equilíbrio entre, ó, olha o movimento da minha mão, entre o dar e o receber. Então, a vida, as relações, ela vai ter que ser esse movimento. Dei, tomei, dei, tomei, dei, tomei, dei, tomei. É isso aqui, ó. Se não for na mesma proporção, eu também causo um desequilíbrio. Se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é baseada no quê, pessoal? Não é em relações? Tudo são relações. Eu tenho relações dentro da minha casa, eu tenho as relações sociais, eu tenho as relações no trabalho, eu estou o tempo todo em relações. E eu estou o tempo todo nessa troca. Então, se eu estou aqui, eu estou dando muito, esse outro lado aqui eu só recebe. Tum, 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 tum. Essa relação está em desequilíbrio. Ou seja, eu estou doando muito. Se eu estou aqui, eu só recebo, eu sou muito tomador. Tum, 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 tum. Causei desequilíbrio. Essas partes vão se desfazer, elas vão embora. Elas vão embora. Observe esse movimento em qualquer troca que a gente faz. Pode observar dentro de um relacionamento, seja ele afetivo ou seja com um amigo seu. Observa no mundo corporativo também. Está fazendo sentido? Quando há desequilíbrio, alguém vai embora. A gente está o tempo todo negociando. Tem que existir um equilíbrio entre as partes. Eu dou na mesma proporção que eu recebo. Só que, às vezes, inconscientemente, eu quero ser aquela pessoa que só doa, 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 doa. Às vezes nós somos assim, ou talvez você se identifique com esse papel. Então, você está ali o tempo todo nas suas relações, você quer doar, 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 doar. Aí eu pergunto para você, você aceita receber na mesma proporção? Porque se você não aceitar, isso vai entrar em desequilíbrio, hora mais, hora menos, alguém vai embora. Está fazendo sentido? Então, ele vai falar que dentro dessas 3 hierarquias, se a gente fizer um movimento oposto, ou seja, se eu estiver tentando resolver a vida do outro, tirando a oportunidade de aprendizado dele, eu infringi a lei. Se eu excluo ou se eu me excluo, desordem. Se eu não faço a troca igual, desordem. Faz sentido? Vocês têm dúvida? Coloca aí para mim se eu posso seguir. Vocês que estão com a câmera ligada, a cabecinha, vocês fazem assim, às vezes eu fico pensando, cara, vocês estão entendendo, tá fritando a cabeça, tá? Eu vou fazer agora, isso que eu expliquei. Antes de eu fazer aqui uma dinâmica, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Deixa eu apagar isso daqui. Então, eu estou considerando que vocês estão entendendo as leis sistêmicas, tá? E tá tudo ok. Pessoal, por favor, não se acanhem, tá? Em querer compartilhar. Ou, de repente, algo que você
já ouviu, que você conhece, mesmo que faça sentido ou não, compartilha. Esse é o momento para a gente realmente ter uma troca, tá bom? Dentro dessa visão, dessas leis que a gente teve aqui, a gente vai ver também 3 níveis de consciência. Então, a gente vai falar da consciência individual, a gente vai falar da consciência de grupo, e aqui eu vou colocar consciência de solução ou consciência espiritual. É como eu falei para vocês, né, gente? O nome espiritual, ele causa algumas desordens. Então, o que acontece? Consciência 1, consciência 2, consciência 3. O que significa consciência individual? Eu venho para essa experiência de vida através dos meus pais, e ali no decorrer da minha infância, eu vou aprendendo com os meus próprios pais, dentro do meu sistema, eu vou aprendendo na escola, eu vou aprendendo diversas coisas, e isso vai moldando meus princípios, meus valores. Então, a gente vai passar por 3 níveis aí de consciência. Então, a consciência individual, ela vai falar muito sobre mim, sobre você, sobre nós, tipo, as coisas que são boas para você. E aqui a gente vai ficar muito naquele dualismo. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Quem nunca passou por isso? Vocês já passaram por isso? Ah, isso eu posso fazer, isso é bom. Não, eu não vou fazer isso porque isso é ruim. Por que a gente faz isso? E aí, o que a gente acabou de falar agora há pouco? Não tinha uma lei? Pertencimento. Nós queremos pertencer a algo. Então, às vezes, a gente vem com várias coisas, são dogmas, são crenças, e a gente vai moldando isso. E nós começamos com esse negócio interno, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. E aí, aqui nesse primeiro nível de consciência, ele vai levar a gente para mais 2 níveis. Que é onde a gente fica... Alguém arrisca falar? Consciência leve. Ou consciência o quê? Quem chuta? Pesada. Alguém já passou por isso? Alguém já ficou nessa tensão dos opostos? Consciência leve ou consciência pesada? Que a gente vai estar auto-julgando o tempo todo. Por coisas que nós moldamos para nós, que aquilo se tornou uma verdade para nós. Então, às vezes eu faço alguma coisa, eu fico com a consciência pesada. Por quê? Porque talvez dentro do meu sistema isso não seja algo bom. Para o meu sistema não é bom, e eu quero pertencer a esse sistema. Então, eu não faço. Mas quando eu faço algo que muitas vezes eu não faz sentido para mim, eu só vou fazer para o quê? Para que eu tenha uma consciência leve. Alguém já passou por isso, pessoal? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, você está lá, nós fazemos parte de um sistema, aí eu falo, vou pintar meu cabelo de roxo, é um exemplo, tá? Mas ninguém acha legal. Cara, mas para mim é muito massa pintar o cabelo de roxo. Faz total sentido. Se eu pinto consciência pesada, foi errado o que eu fiz. Se eu não pinto, eu continuo pertencendo. Só que olha que bacana. Quando a gente vem para a consciência de grupo, isso aumenta um pouco mais.
Por quê? Porque a consciência 3, que é a consciência espiritual, ela pesa mais, tá? Do que a 2, que vai pesar mais do que a 1. Então, aqui, quando eu falo consciência de grupo, eu vou ampliar um pouco mais a coisa. Que agora eu vou falar no contexto social que eu estou envolvido, socioeconômico que eu estou envolvido. Não acontece isso também, pessoal, no nosso meio? Quantas vezes a gente deixa de fazer algo porque nós também queremos pertencer a um grupo? Mas para aquele grupo, as escolhas que nós estamos fazendo não fazem sentido, mas eu vou querer, é automático, nossa, eu vou querer pertencer àquilo. Então, eu vou seguir a consciência do grupo. Tá fazendo sentido? E aqui na consciência do grupo, eu ainda continuo julgando também. Nós continuamos com o julgamento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E a gente tem vários exemplos para dar aqui, né? Pode ser vários exemplos. De novo, fulano deveria ir na igreja católica. Não, mas ele vai na evangélica. Não, mas ele é espírita, onde já se viu. Fulano não quer casar, que absurdo. Não, mas tem que casar. Tem que casar, nesse grupo tem que casar, nesse grupo tem que ter filhos. Não, mas eu não quero ter filho. São diversas coisas que a gente pode pegar de exemplos aqui. Eu só estou explicando para vocês, né, o conceito, e eu quero que vocês vão pensando aí e analisando se está fazendo sentido para vocês ou não. E o terceiro, que a gente vai chamar, né, o terceiro eu gosto de um nome, tá? Aqui também que eu acho bem bacana, que é a consciência plena. Consciência plena. Então, você pode encontrar dentro dos estudos do Bert como consciência de solução, ou consciência espiritual, ou consciência plena. Consciência plena você não vai encontrar, eu que gosto de utilizar esse nome. Tá? Consciência plena de quê? Na consciência plena, morre essa dualidade. O que é essa dualidade? Certo, errado, bom, ruim, posso ou não posso, devo ou não devo. Na consciência plena, a gente tem consciência de que tudo é, de que tudo está, é, como se apresenta, como se mostra. Por isso que quando a gente usa a técnica dentro desse processo terapêutico, a gente chama de fenomenológico, olha, engasgando, fenomenológico. Eu aceito aquilo que é, aquilo que se apresenta para mim. Ou seja, eu aceito as pessoas como elas são. E eu sei que você vai falar agora, nossa, Glaucia, que filosofia de vida. Por isso que eu falo, ao mesmo tempo que eu falo que é algo simples, é algo complexo. Todos fazem parte desse sistema, todos têm direito ao seu lugar. Todos estão porque precisavam estar. Quando a gente quebra, vamos dizer assim, né, alguma dessas leis, o sistema ele vai se auto-organizar. Como ele se auto-organiza? Por isso que eu falo, gente, tudo é uma questão de consciência, a gente passa a observar. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Posso parar de compartilhar? Tá tranquilo aqui para vocês? Vamos pegar um exemplo de como isso pode, de repente, se manifestar no nosso sistema. Eu vou dar um exemplo X aqui, tá? Eu dou os exemplos que vem na minha cabeça. E aí vocês vão tentando aí também, dentro do contexto de vocês, analisar se faz sentido. Vamos supor que a gente tenha uma família que a gente vem de um conceito, por exemplo, muito machista. É uma família muito machista, onde as mulheres dentro desse sistema, elas sofrem muito. Né? Elas são rebaixadas, são desprezadas, supondo, tá? Um exemplo. E aí, de certa forma, as mulheres são excluídas, concorda? Elas estão sendo excluídas, de certa forma. Quando a gente diminui alguém, a gente tem que entender que todos nós somos aqui. A consciência plena vai falar isso. Estamos todos aqui, ó. Eu não sou maior que ninguém, eu também não sou menor que ninguém. Eu sou como sou. E estou. Só isso. Eu aceito não na passividade. É o que me apresenta neste momento. Então, quando a gente tenta diminuir algo, né? Por exemplo, a gente vem desse sistema extremamente machista, rolou um desequilíbrio, uma desordem, certo? Aí lá naquele sistema vai aparecer em algum momento para quê? Para trazer de novo a ordem. Então sempre vai estar aparecendo algum aprendizado dentro do nosso sistema.
Aí nasce, pode ser uma neta, uma sobrinha, o sistema vai se auto-organizar. Aí nasce essa sobrinha ou essa neta, que vem, entra para esse sistema, lembra que a gente tem nosso sistema de origem, e ela entra nesse sistema machista, ela casou, sei lá, com um sobrinho lá de todo esse sistema que é machista. E aí eles vão ter um filho. E não é possível que venha este bebê. Só que eles descobrem que o problema não está na mulher, o problema está no homem. O que essa informação causa no sistema? Não, impossível estar nele. Esta mulher que não pode ter filho. Então, o movimento, ele vai acontecer e a gente consegue trabalhar aceitando o que acontece a partir do momento que eu tenho consciência. Então, vocês percebem que veio exclusão atrás de exclusão, exclusão atrás de exclusão, aparece alguém para falar, opa, agora é hora de colocar ordem de novo nesse sistema. E, às vezes, a gente se exclui e se culpa também. Às vezes, a gente pode estar nessa posição de nós sermos diferentes em algum aspecto dentro do nosso sistema. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, a gente fala, nossa, às vezes a gente brinca, né? Eu sou ovelha negra, eu sou revoltado da família. Será que é? Vou mostrar agora aqui. Vocês estão com dúvida? Posso tocar? Deem um sinal para mim, que agora eu vou mostrar de uma forma diferente todo esse movimento para eu saber se vocês estão enxergando aqui a mesinha. Agora não, vocês vão perder a visão do meu rosto mesmo, tá? Sei que meu rosto é bonito, que vocês ficam felizes quando vocês me veem, mas eu vou baixar um pouquinho. Deixa eu ver aqui no chat, se está tudo ok. Beleza. Só fechar aqui, tá? Então vamos, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Tudo ok até aqui, maravilha. Eu só vou representar agora tudo que eu falei para vocês, tá? De uma maneira agora realmente representativa. Então, pense o seguinte. Aqui tá os nossos pais, beleza? Nossos pais, papai, mamãe. Ok? Aí, quando ambos dão um sim, o que é dar um sim? Não é sim para casamento, tá? Não é votos, não é disso que eu tô falando. Quando eles dão um sim à vida. Quando eles ambos decidem dar um sim à vida, nós vamos vir para essa vida. Beleza até aqui? Vocês estão enxergando bem a mesa aí para vocês? Então, eles deram um sim à vida. E cá estamos. A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, lembra o que a gente falou da hierarquia? Falamos da troca e do pertencimento? Eu já pertenço a esse sistema. Cláudia, mas que sistema? Vamos pôr para cá. Atrás do meu pai, também tem um pai e uma mãe, certo? Atrás da minha mãe, também tem um pai e uma mãe, não tem? Então, eu estou vindo de um sistema. Faz sentido para vocês? Se eu puxar isso daqui, nossa, sucessivamente, né? Porque atrás dos nossos avós também tem pai e mãe, tem pai e mãe, tem pai e mãe. Então, vocês concordam que tudo isso vai puxando lá atrás? Então, eu venho de um sistema. Enquanto criança, eu recebo de pai e mãe. Então, a gente vai entrar o quê? Na questão do equilíbrio. Então, aqui, qual que é o movimento? Só isso aqui, ó. Tomando força. Eu tomo força para a vida. Quando eu falo tomo força, energeticamente falando, aqui a gente vai ter duas vertentes. Nós temos a energia masculina e a energia feminina.
e nós temos o gênero masculino e feminino. Se pai tinha pai e mãe, mãe tem pai e mãe, significa dizer que energeticamente nós temos em nós uma energia masculina e uma energia feminina. Papai tem energia masculina e feminina. Mamãe tem energia feminina e masculina. Ou seja, todos temos energia masculina e feminina. E eu vou encerrar explicando para vocês o que significa energia masculina e energia feminina. Tá? Então, aqui eu só tomo forças para a vida. Só tomo. Eu estou aprendendo, eu estou recebendo, lembra? Eu não consigo devolver isso de volta. Porque eles me deram a vida. Tá? E isso, quando a gente realmente abre a constelação, que a gente faz as técnicas, a gente não necessariamente vai trazer só os seus pais biológicos, porque foi como eu falei, nós temos contextos de vidas diferentes. Teve outras pessoas que talvez representaram o teu pai ou a tua mãe. Então, a gente só precisa, a priori, entender esse conceito. Então, eu recebo, o que acontece? Eu cresço. Quando eu cresço, eu não olho mais para cá. Eu olho para cá. Como eu me desligo? Em honra. Mas é uma honra que é interna, gente. Sabe? Cara, obrigada, eu amo vocês. Vocês são maiores na hierarquia, mas eu também sou grande para a vida. Agora eu vou para a vida. Em outras palavras, pessoal, pai e mãe põem filho ao mundo. Porque essa também é uma das dinâmicas. Então, eu agradeço, só que agora eu olho para frente, eu olho para a vida. Então, o fluxo da vida, ele é isso aqui, ó. Onde está minha mão? Para frente. Tá? Para cá. Vou girar aqui para vocês verem. Beleza? Quando eu venho para esse movimento, o que acontece? Eu peguei uns aramezinhos aqui para a gente poder modelar, para vocês entenderem que nada está separado, tudo está interligado. Então, quando eu venho para a vida, a gente vai falar de 3 esferas. A gente vai falar da esfera pessoal ou esfera do eu, a gente vai falar da esfera das relações e a gente vai falar da esfera profissional. Então, quando eu vou para a vida, eu vou me relacionar. Vou pegar aqui, quem que eu vou pôr aqui? Não se apegam, tá? Estou escolhendo. E aí, então eu tenho um sistema de origem, beleza? Eu venho, cresci, tomei, estou fortificado para a vida. Quando eu falo aqui, ó, esfera do eu, é realização. Tenho compreensão de mim, estou realizado comigo mesma. Então, eu vou para as relações, esfera das relações, e a esfera do trabalho, ou profissional. Estão conseguindo ver isso? Olha onde começa a bagunça. Eu não falei que existe uma ordem? Eu poderia representar isso da seguinte forma também. Poderia representar assim, ó. Né? Para cá, beleza? Então, estou eu aqui na vida pessoal, eu venho para as relações. Quando a gente fala das relações, o que eu falei que precisava ter nas relações mesmo? Alguém se lembra? Troca, né? Trabalho profissional. Então, pensa assim, ó. Aqui eu me realizo, sei quem sou, tenho consciência de mim. Então, eu estou pronto para uma troca. Eu venho aqui para o quê? Compartilhar. Contribuir. Aqui eu venho para o quê? Para servir. E à medida que eu sirvo, eu desfruto, porque também vai continuar sendo uma troca. Está fazendo sentido? Todos nós servimos com o nosso trabalho, não importa qual seja, qualquer trabalho, qualquer área de atuação, nós estamos sempre servindo ao outro, porque tudo é relação. Ah, então se eu sou enfermeiro, cara, você está servindo a vida.
Eu sou engenheiro, você está servindo a vida, você está fazendo escala, você está fazendo prédio. Ah, eu trabalho no financeiro, você está servindo a vida, você está pagando alguém lá. Está fazendo sentido para vocês? E o que acontece? Se eu não estou bem no profissional, às vezes a gente quebra a cabeça aqui. Cara, mas se tudo é relação, então se eu não estou bem no profissional, como que eu estou nas minhas relações? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Não estou bem no profissional, tá? Como ando as minhas relações? Ah, não estou bem nas relações. Cara, olha para você então. Ah, não estou bem comigo. Onde você precisa olhar então? Você veio de algum sistema? Faz sentido, gente, esse movimento? Então, é tudo uma questão assim, putz, tá, tô trazendo para a consciência. Se eu não estou bem comigo, como que eu avanço? Porque lembrando, sabe aquele movimento que eu mostrei agora há pouco? Que atrás de mim tem meu pai, tem minha mãe, atrás dos meus pais tem os pais deles, avós. Lembra que eu mostrei para você, para vocês? Quando eu venho aqui para as relações, a maioria dos nossos problemas não estão nas relações, pessoal. Que a gente eu estou julgando o outro, não sei o quê, e o certo e errado. Então, imagina que agora eu vim aqui para as relações. Então, eu estou aqui, aqui está o meu cônjuge. Então, atrás de mim tem um pai, tem uma mãe. Atrás do meu cônjuge também vai ter um pai, tem uma mãe. Atrás deles também vai ter um pai, tem uma mãe. Vocês estão entendendo esse movimento? Então, a gente, na verdade, não está vindo sozinho. É por isso que as relações são, às vezes, de certa forma, complexas. Conseguem perceber isso? Então, tem uma grande probabilidade, se a gente não toma consciência de certos aspectos, tem uma grande probabilidade de dar ruim, tem? De dar os conflitos. Eu vou estar julgando. Eu vou estar julgando porque aquilo que dentro do meu sistema é considerado correto, no sistema do outro pode não ser correto, e isso vai envolver todas as nossas relações. Dentro do meu sistema, vamos supor, é correto que todas as mulheres se casem, que todas as mulheres tenham filhos. Mas talvez eu vou para um outro sistema que não é assim que funciona. Então eu julgo aquele sistema, ao invés de eu me permitir aprender, compreender porque eles pensam diferente. Ou a gente pensa, todo mundo aqui pensa igual? Por que que nós pensamos diferente? São crenças, dogmas que a gente vem aprendendo. Só que, da mesma forma que cada um aqui dentro desse sistema tem o seu papel, tem a sua importância, nós também temos. Nós também temos. E quando a gente toma consciência disso, não necessariamente eu preciso repetir o que o meu sistema repete. E talvez aqui seja o movimento mais difícil, porque às vezes a gente vai querer pertencer. Então, talvez eu venha aqui de alguma ideologia que eu falo assim, pessoal, ó, obrigada. Eu honro todos vocês que vieram antes de mim. Mas eu posso fazer diferente. Por isso que eu mostrei aquele movimento, que o fluxo é para frente. Para cá. Porque senão, às vezes, eu vou repetir movimentos do meu sistema, que talvez nem fazem sentido, mas pelo fato de eu querer pertencer, eu vou repetir. Faz sentido, pessoal? Parar de compartilhar aqui, deixa eu voltar a câmera para mim. Então, a priori, esse é o conceito que eu quis trazer para vocês. Tá? Por que que existe essa ligação pelo campo mórfico? Por que que pode, às vezes, causar essas desordens? Porque talvez a gente esteja
querendo sair do nosso papel para estar no papel do outro. Não equilibramos as nossas trocas. E talvez a gente esteja se excluindo ou excluindo alguém do sistema. É uma tarefa que, por isso que eu falo, ao mesmo tempo que é simples, ela é complexa. A gente vai encontrar no nosso sistema aquele que dá trabalho, aquele que é um chato. E aí, é isso que eu estou falando, a gente precisa trazer, quando a gente pega esse conhecimento, é o seguinte, você vai falar assim, cara, Glau, mas tem um cara na minha família, é um exemplo, tá? Cara, ele é assassino. Não, eu não posso ficar perto desse cara. Não faz o menor sentido. Eu não estou falando que você tem que ficar perto dele. Eu não estou falando que ele não tem que cumprir com as leis dos homens. Mais uma vez, eu falei que tem leis dos homens, não tem? É um movimento que é interno, gente. Eu incluo aqui, ó. Eu incluo aqui. Cara, aquela pessoa do meu sistema Glass, ela é infernal. Não dá. Às vezes a gente... Não tem gente que fala, ai, queria que fulano morresse. Tô falando mentira, gente? Bom, é a realidade acontecendo. Ai, quero que fulano morra. Não, cara. Você toma consciência agora, aquela pessoa é porque precisa ser daquele jeito. São os aprendizados dela. Assim como nós temos o nosso. Então, assim, é uma inclusão aqui dentro. Glaucio, mas fulano é alcoólatra. Glaucio, mas fulano é drogado. Glaucio não rouba. Glaucio, não dá, cara. O cara é drogado, ele rouba minha casa, rouba a casa da minha mãe. Por isso que eu tô falando. É simples e complexo. Tudo bem. Você não vai apoiar que ele faça, que ele tenha esse tipo de comportamento. Só que ele é do seu sistema. Você faz parte desse sistema. Não se exclua e nem exclua. Vocês percebem que o movimento é sempre de inclusão, nunca de exclusão? E quando nós... Lembra? Vou repetir, cara. A gente está aqui agora, não estamos aqui por acaso, gente. Então, se eu trago esse conhecimento, cara, a gente é a bola da vez, entendeu? Uma consciência, uma tomada de consciência nossa, um sentimento nosso, eu reverbero isso para o meu sistema. O mais difícil é não envolver o emocional. Perfeito, Rê. Por isso que eu falo, é simples e complexo ao mesmo tempo. Então, isso, quando você traz isso, né, usando essa técnica do psicodrama, é como se você vai trazer o tema, você vive aquela experiência. E com os representantes, você consegue se colocar no papel do outro. Então, na hora que o movimento está acontecendo ali, gente, é assim, ó, é surreal. É umas viradas de fichas, assim, que vocês percebem que... O que vai envolver dentro da constelação? Vai envolver o constelador, que é o terapeuta, que vai estar conduzindo aquela sessão. Vai envolver o constelado, que é a pessoa que vai trazer o tema, e vai envolver os representantes. Vocês percebem dentro, quando é aplicada a técnica de constelação, ali nos movimentos, cara, eu basicamente não vou servir para nada. Porque as fichas vão caindo, o movimento vai acontecendo, você vai falando, uau! Você vai tendo assim umas tomadas de consciência. Então, por isso que eu falo, talvez o pós seja importante. Aí sim eu entro para falar assim, como é que você está se sentindo? Como que foi isso para você? Como você está lidando com isso? Porque o movimento vai acontecer. Por quê? Quando a gente faz esse movimento, lembra? A gente vai colocar os representantes. Então, a gente se conecta com esse campo. O campo pode ser igual essas mesinhas que vocês viram, pode ser um espaço que você delimita mentalmente. Você delimita ali espaço, o campo ali vai ser aquele campo, ou uma sala, quando a gente faz com pessoas. Ali vai ser o nosso espaço, o nosso campo. Então, todos nós entramos naquela frequência do campo. Então, lembra de novo lá os macaquinhos? Um lavou, o outro começou, a gente sente o campo. E aí o movimento vai acontecendo. Por isso que acontecem os movimentos, tá, pessoal? Por isso que a hora que a gente entrar na prática, vocês vão ver que eu não vou perguntar nada para vocês. Eu sempre pergunto depois. A minha curiosidade, ela sempre vem no pós. No antes eu não pergunto. Por quê? Eu quero proporcionar uma experiência para vocês. E é vocês que vão definir se o movimento está fazendo sentido ou não. Eu evito, inclusive, até nos atendimentos mesmo. Me traz sua questão, só a questão. Não quero saber nada de você.
Nada, nada. Só me traz sua questão, vamos embora. E aí a gente vai entendendo os movimentos. Aí, a partir desses movimentos, o que é que eu faço com isso? Então, vocês percebem que quando eu falo, inclusive eu fiz alguns posts recentemente, às vezes a gente fala assim, ou a gente vê, às vezes, só depende de você. Não necessariamente, isso é uma puta de uma carga que a gente coloca na gente. A pergunta é, eu estou fazendo a minha parte? É só isso. Se eu estou fazendo minha parte, estou fazendo minha parte bem feita, estou fazendo com amor, estou fazendo com alegria, já fiz minha parte. Mas nem tudo depende de mim. Faz sentido, pessoal? Ficou claro para vocês? Está muita viagem, está muito louco? O que vocês me dizem? Só as risadinhas, só. Se alguém tiver com vergonha de falar, escreve aí no chat. Deixa eu verificar. Eu faço algumas. Deixa os tópicos aqui para ver se eu consegui passar por tudo com vocês hoje, mas eu acredito que sim. Consegui passar com vocês para trazer o conceito, porque na hora é muito louco tudo isso. É muito louco, Ariela. De fato é. Mas eu não sei para vocês também se vocês conseguiram pegar aqui. Na hora que a gente for praticar, não fica muito mais tranquilo a gente entender os movimentos que está acontecendo do que se eu chegasse aqui e só praticasse? Falar? Pode falar? Então, Glau, primeiro eu quero agradecer pela aula de hoje, né? Então, assim, esclareceu muita coisa. E como eu falei ali no chat, né? O mais difícil é a gente não se envolver emocionalmente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem alguma questão com os nossos pais e a gente ter, né? Como você falou, tomar esse lugar de filho, né? De filha e não ter esse envolvimento, né? Não que não vai ter envolvimento emocional, mas tem questões que são deles, e a gente, como filha, não se envolver nessas questões são deles, porque senão, como você falou, a gente fica pesado no negócio e complica tudo, né? E, enfim, ao mesmo tempo que, como a Ariela colocou aqui, é muito louco, ao mesmo tempo é como se tudo vai fazendo sentido, sabe? E aí eu reforço aí o que você disse, que, gente, como o nosso papel é muito importante, né? Qualquer peça nesse quebra-cabeça que a gente modifica, que a gente inclui ou exclui, o quanto que pode, nossa, mudar muita coisa, né? Eu tô assim, você foi falando, eu fui olhando para minha vida, né? E aí no que eu fui refletindo, eu assim, falei, nossa, teve um momento que eu fiz tal movimento, e, né, fiz alguma coisa na minha vida. E aí, quando eu fiz esse movimento, parece que algumas coisas aconteceram ali depois, sabe? Por exemplo, eu sou a primeira pessoa que fui casada e me separei da família. E aí parece que depois disso é como se eu tivesse falado assim, mulheres, vocês também podem fazer isso, né? É muito doido isso, né? Como a Ariela colocou. E aí quando a gente faz um movimento que parece que ele é pequeno, que é só seu, mas não é só seu, envolve todo mundo. Meu Deus, é assim. Parabéns, adorei. Que bom. Obrigado pelo feedback, obrigado por compartilhar também. Então, quer dizer, você já viu, né, através de uma atitude, um comportamento seu, você conseguiu conectar aqui, que foi algo que faz assim, né? Nossa, muito, muito louco. Não, legal, que bom que você trouxe isso. Como aprendizado mesmo que você conseguiu observar numa experiência que você já viveu. E você falou algo aqui que é bem bacana e que acho que cabe eu reforçar também. Quando eu falei da posição, da gente identificar qual que é o nosso posicionamento dentro de um sistema, a gente precisa entender também que durante essa nossa jornada de vida, nós vamos interpretando papéis, nós vamos assumindo papéis e funções, só que eu não sou o meu papel. Então, eu vou assumir um papel, por exemplo, eu tenho um papel de cônjuge, eu tenho um papel de funcionário, né, de sei lá, qualquer área, eu tenho um papel de empreendedor, eu tenho um papel de filho, eu tenho um papel de pai, são papéis que eu assumo na minha vida. Mas eu sou além que o meu papel. Eu sou além disso. O que eu sou? Né? Eu sou um espírito perfeito, se manifesta aqui através de um corpo, para eu ter essa experiência de vida.
Por isso que a gente passa aqueles níveis, a nossa consciência plena, lá na consciência plena, quando eu venho para essa experiência de vida, eu já venho com essa experiência, que tudo é, que tudo existe, que não tem julgamento. Mas quando eu coloco essa vestimenta, esta roupa, a gente começa nessa dualidade, é normal, porque a gente está aqui, vivendo. Então, por isso que eu falo, é simples e complexo ao mesmo tempo, que é um bom exemplo, como a Rê mencionou, obrigada, Rê, o que você colocou faz muito sentido, que a gente vai tentar separar o emocional e não vai dar, galera. Assim, essa é a vida acontecendo. A gente tem pipoco no nosso sistema, a gente tem problema, e é isso. Eu estou aqui compartilhando algo com vocês que são coisas também que eu sempre falo, eu sempre reforço aqui. Cara, quando a gente começa o autoconhecimento, a gente não para mais. A gente fala assim, beleza, a gente resolve esse BO, próximo, você não vai parar. Entendeu? O problema é quando a gente não resolve. Então, quando eu falo o grande jogo da vida, é o seguinte, toda mudança, tudo é passível de mudança, tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. Se a gente pegar e falar assim, ah, cara, eu estou condenada, eu estou fadada ao meu sistema, não, você não está. É que nem os estudos, a Ariela pode também até me ajudar nisso daí. O que a gente tinha teve um outro avanço de estudo, né, que é a epigenética. Antes, na genética, era o que? A gente só transfere o nosso DNA. Não, a epigenética não. Ela vem falar que as memórias são transferidas também. Só que os eventos externos, né, o que está associado ao lá, perfeito, nosso corpo tem memória. Isso pela epigenética vem junto. Fizeram isso com ratinhos também. Eu não vou lembrar agora o componente, mas acho que a Ariela vai saber também, ela vai me ajudando. Eles fizeram com ratinhos, eles pegaram lá o ratinho. O que eles fizeram? É um acetil, não vou lembrar o nome, é um componente lá, é como se ele tivesse um cheiro de cereja, tá? Então, eles disparavam esse cheiro no rato e, pum, toma ele choque junto. Cheirinho, choque, cheirinho, choque, cheirinho, choque. O que acontece com o rato? Vocês vão falar, Glaucia, até aí tá tranquilo, você condicionou o rato a ter esse comportamento. Você joga o cheiro, ele toma um choque. Quando ele sentiu o cheiro, o que acontecia? Sem tomar o choque, ele ficava desesperado. Aí você vai falar, não, beleza, mas ele foi condicionado. Beleza, ele foi condicionado. Aí, que louco. Os próximos ratinhos, os filhos desse rato, e é bizarro, é outro experimento bizarro. Eles não tiveram contato com o choque, nem com o cheiro, beleza? Borrifaram, adivinha? Os ratos em pânico. Como, se eles não tiveram contato com essa experiência? Ou seja, a alteração no DNA deles não teve estrutura de DNA, mas veio a memória. E para piorar, a outra geração desses mesmos ratinhos, então pensa assim, os pais, os filhos, os netos, mesmo comportamento. Mas como, se eles não tiveram essa experiência? Não tem alteração na estrutura do DNA, mas tem no comportamento dos genes, que é o estudo da epigenética. Certo, Ariela? Falei bobagem? E para não bastando, não ficou só nos ratos. Eles fizeram esse tipo de estudo com pessoas descendentes do Holocausto, descendentes da Guerra Civil dos Estados Unidos. E eles apresentaram, por exemplo, esses descendentes do Holocausto, eles perceberam uma alteração no nível de cortisol desses descendentes. O cortisol ele vai apontar ali para a gente o nível de estresse. Então, como se essas pessoas não participaram dessa guerra, desse Holocausto? Só que dentro desse estudo eles percebem que... Então, a gente pega aí e fala assim, não, cara, minha vida não está fadada a nada. Tipo, não está, como que fala, determinismo. Meu DNA não está determinando. A mesma coisa que a gente pega gêmeos. Já viram gêmeos? Que têm vidas totalmente diferentes. O DNA é a mesma coisa. Mas por que uma tem uma vida totalmente diferente? Há uma mudança nos genes que pode ser influenciada pelo meio externo. Então, nós não estamos fadados. São os nossos hábitos, as coisas que nós podemos, movimentos que a gente pode criar e que vão criando alteração nos genes. Até onde eu sei, dentro da epigenética, eles não se sabem todos os genes que são afetados e alterados. Mas nesse exemplo do rato, por exemplo, eles perceberam que uma quantidade de neurônios foi alterada nesses ratinhos descendentes, que aumentou a quantidade de neurônio, automaticamente mudou o processo olfativo deles, de uma experiência que eles não tiveram.
Então, a pergunta é, trazendo isso para a nossa realidade, eu posso, sim, trazer memórias do meu sistema familiar? Posso. Eu estou fadada a isso? Não. Faz sentido, pessoal? A vacina cria células de memória para que não possamos adquirir a mesma doença. Exemplo, sarampo. Quando pegamos a primeira vez, não pegamos de novo. O corpo, nossas células, cria memória. Perfeito. Obrigada, Ariela, por contribuir com a gente. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. Então, assim, no jogo da vida, quando eu falo esse grande jogo da vida, é porque tem, cara, muitos movimentos acontecendo que às vezes a gente não tem consciência daquilo. Mas no jogo da vida, eu sou quem? Eu sou a peça ou eu sou o jogador? Se eu sou a peça, eu estou sendo manipulado. É onde ficam os jogos da massa. Se eu sou o jogador, eu estou no comando. No comando da minha vida, não é controle, porque eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho controle sobre todos os eventos. Mas eu tenho comando daquilo que eu posso fazer com aquele evento que se apresenta para mim. Isso eu estou no comando. Faz sentido, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Vocês têm alguma dúvida? Pessoal que está quietinho aí, quer falar? Faz um mega sentido tudo isso, Lau. Hoje eu encerro aqui, então. Amanhã, como eu falei para vocês, amanhã nós vamos falar de morte, abandono, perda e amor. Amor, ó o interior puxando aqui. Amor. E aí, dentro aqui do cronograma, eu acho que eu já consigo sim, pelo menos eu vou dar o melhor de mim para que isso aconteça. Nossa, eu mexi na janela aqui. Para a gente já trazer práticas amanhã. Então, amanhã a gente fala desses 4 tópicos, já pratica, e sexta para a gente fechar com chave de ouro, praticando, para vocês verem os movimentos. E aí, o que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, vamos olhar a esfera pessoal, vamos olhar a esfera das relações e vamos olhar a esfera profissional. Tá? Tudo isso só vai, como que eu posso fazer? Realmente impregnar em vocês, vamos dizer assim, né? Usar a palavra. A partir do momento que a gente experimenta. Então, eu pretendo, desses 3 dias, trazer essa experiência para que vocês realmente vivenciam. A gente só conhece algo quando a gente experimenta. Tá? Então, essa é a minha intenção aqui com vocês. E o propósito maior de tudo isso, pessoal, de todas essas aulas, e o pessoal que já fez curso aqui comigo sabe, eu nunca venho com o propósito de fazer vocês concordarem comigo, tá? E eu reforço nisso, eu não vou convencer ninguém de nada. Eu quero, com o meu trabalho, tornar e criar pensadores. Eu quero que vocês pensem. Quero que vocês se tornem pensadores e que, a partir disso vocês comecem a fazer as escolhas de vocês de acordo com aquilo que faz sentido. Que às vezes a gente está muito amarrado, às vezes a gente finge ser um papel, lembra os papéis? Às vezes a gente atua num papel e a gente nunca mais sai desse papel. A gente não sai por N motivos. A gente não sai por querer pertencer, a gente não sai por medo de julgamento. Só que daí a gente não vive a vida. Eu vivo para fingir, eu vivo para mostrar, eu vivo para estar, mas eu não vivo para ser. Então, existe a necessidade do espírito, existe a necessidade do corpo, da mente e do espírito. Isso é algo que a gente vai abordar também amanhã. Ou consciência plena. Beleza? Então, hoje eu entrei com o conteúdo que eu queria trazer para vocês, para que, a partir das próximas aulas, façam sentido e que vocês, aí sim, lá na prática, vocês vão falar, puta, entendi por que esse movimento está acontecendo. Não é acaso, não é mágica, não é coisa de outro mundo, simplesmente é um campo, uma força, com base em estudos, psiquismo, que vai se movimentar ali através do nosso inconsciente. Então, a gente vai trabalhar 2 abordagens, né? Tem algo que acontece no inconsciente, ele emerge para o consciente, pum.
Beleza? Vou deixar o grupo lá, vou abrir o grupo aberto, vou abrir o grupo aberto, não, vou abrir o grupo lá para vocês, tá? Para que vocês possam compartilhar lá alguma coisa que vocês queiram, dê o feedback também, como foi a aula para vocês, me mandem pontos de melhorias também, de coisas que você acha que eu posso melhorar aqui na explicação, desde voz, a dinâmica, seja o que for, eu também estou super aberta para isso. E amanhã a gente se encontra novamente às 7h30. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês e boa noite. Até amanhã.